E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E se você não estava vivendo em uma caverna nos últimos dias, então você deve ter visto a famosa foto do buraco negro. Astrônomos conseguiram capturar e reconstruir a primeira imagem de um buraco negro na história. Basicamente é uma foto de uma auréola de gás e poeira, mas que nos permite compreender melhor um dos objetos mais enigmáticos do universo. O buraco negro em questão se localiza na galáxia Messier 87, ou M87, a 55 milhões de anos-luz do nosso planeta. Se você não conhece essa unidade de medida, saiba que a luz percorre uma velocidade no vácuo de 300 mil km por segundo. Imagine andar de carro a uma velocidade como essa. Você daria 7 voltas na Terra no intervalo de 1 segundo. Se tivesse uma estrada que ligasse o nosso planeta até o Sol, você levaria 8 minutos nessa estrada até chegar no Sol. Um ano-luz seria a distância que a luz percorre o vácuo durante o tempo de um ano. Ou seja, é o tempo de você percorrer 300 mil km por segundo durante um ano inteiro. Com isso, a gente consegue perceber que 55 milhões de anos-luz é coisa para dedéu. A foto foi tirada pelo Event Horizon Telescope, uma rede colaborativa internacional composta por uma série de telescópios pelo globo, em locais como a Antártida, Espanha e Chile, contando com mais de 200 cientistas trabalhando em conjunto. Curiosamente, dezenas de pesquisadores, incluindo Albert Einstein, conseguiram fazer uma série de descobertas sobre os buracos negros sem nunca ter visto um. É impressionante o que você consegue fazer usando apenas equações. Vislumbrando a imagem, conseguimos ver o disco de acreção do buraco negro, que nada mais é do que um conjunto de materiais difusos compostos de gás e poeira, que orbitam ao redor de um corpo central, isso falando do disco de acreção. Diferentes estruturas, como uma estrela jovem, uma protoestrela, uma anã branca e, obviamente, o buraco negro, eles possuem essa estrutura, que é o disco de acreção. O que os pesquisadores conseguiram fazer, afinal? Foi capturar a radiação emitida por um conjunto de partículas ao redor desse disco, que são esquentadas aos bilhões de graus à medida que eles giram ao redor do buraco negro numa velocidade próxima da luz, antes de se esvair pelo halo. A região escura delimita o evento de horizontes, um ponto sem volta, em que tanto a luz como a matéria não conseguem escapar dado ao enorme empuxo gravitacional. É tipo uma descarga bem forte. Os buracos negros foram preditos pela teoria geral da relatividade de Einstein, ainda que o próprio Albert Einstein tenha ficado um tanto cético com relação à existência de um buraco negro. Inclusive, por meio das fórmulas, você consegue até dimensionar a forma e o tamanho do disco. Desde então, os astrônomos acumularam cada vez mais evidência de que os buracos negros existem. Mesmo a detecção das ondas gravitacionais em 2016 já traziam uma série de subsídios novos para a existência e o entendimento de um buraco negro. Só que os buracos negros são muito distantes e escuros demais para serem vistos diretamente. Fazendo estimativas grosseiras, seriam necessários telescópios que tivessem resolução suficiente para ver da Terra uma laranja na superfície da Lua. O EHT conseguiu essa façanha de visualizar um buraco negro usando a informação combinada de 8 radiotelescópios diferentes que estão localizados ao redor do mundo. Dessa forma, foi possível simular um radiotelescópio do tamanho da Terra. É importante destacar a integração entre esses 8 times, que dependiam de relógios atômicos para combinar essa quantidade enorme de informação de maneira correta. Esses relógios atrasam o total de 1 segundo a cada 100 milhões de anos.
O volume de dados extraídos para se combinar toda essa informação é surreal. Se fôssemos empilhar o conjunto de discos rígidos necessários para se armazenar uma parcela de toda essa informação, teríamos algo em torno de meia tonelada de HDs. Lembrando que os dados advindos da Antártida, por exemplo, demoravam meio ano para chegar ao Laboratório Central nos Estados Unidos. Isso ocorria por conta das restrições do inverno de lá. As primeiras observações captadas ainda em 2017 possuíam dois alvos principais. O primeiro alvo é o Sagittarius A estrela, um buraco negro no centro da Via Láctea, que possui a massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. O segundo alvo, o que foi efetivamente captado e exibido nessa imagem que circulou pelo mundo inteiro, é um buraco negro supermassivo na galáxia M87, em que um total de luz e matéria equivalente a 6 bilhões de vezes a massa do Sol desapareceram nos arredores desse buraco negro. Esse projeto ainda almeja produzir uma imagem do buraco negro da Via Láctea. Com os dados observados, torna-se possível que os cientistas tenham novos insights com relação aos arredores de um buraco negro, em que a gravidade é tão brutal que afeta até mesmo os raios de luz, que se encurvam. Além disso, é importante analisar toda essa informação para ver se a teoria da relatividade geral permanece funcional mesmo em posições muito próximas a esse buraco negro. No horizonte de eventos, a luz realiza um loop perfeito ao redor do buraco negro, implicando que se você estivesse por lá, dentro do buraco negro, e assumindo que por algum milagre você continuasse vivo, você seria capaz de ver a sua própria nuca. Os cientistas esperam compreender melhor a origem dos jatos de radiação que são disparados pelos polos de alguns buracos negros, que são capazes de atingir velocidades muito próximas às da luz, criando faróis brilhantes que podem ser vistos em locais diferentes do cosmos. Ainda assim, permanecem em aberto algumas questões com relação ao interior de um buraco negro. Ziri 11, uma das colaboradoras do projeto na Universidade de College London, diz que o buraco negro não é o horizonte de eventos, mas algo em seu interior. Pode ser algo dentro do horizonte de eventos, um objeto exótico pairando abaixo da sua superfície, alguma singularidade no seu centro ou um anel. Isso ainda não nos traz uma explicação do que está acontecendo por lá. O EHT depende de uma ciência chamada interferometria. Essa é a ciência da sobreposição de duas ou mais ondas, o que cria como resultado uma nova e diferente onda. Você pode combinar as luzes de vários telescópios com essa ideia. Uma das coisas que são possibilitadas pela interferometria é a reconstrução de imagens que possuam buracos. Fazendo uma analogia simples de entender, imagine que você tem um conjunto de peças que formam um quebra-cabeça. Reconstituir a imagem final até que é fácil, é só o processo de juntar todas as peças até que todas elas fiquem encaixadas. No entanto, seria fácil montar um quebra-cabeça faltando peças? Não, e é isso que uma das equipes do EHT voltadas aos algoritmos em si precisam fazer. Reconstruir a imagem do buraco negro, sendo que você tem algumas das peças que formam ele e não todas as peças desse enorme quebra-cabeça. Esse time envolvido com os algoritmos recebe diferentes sinais bastante confusos, advindos de 8 radiotelescópios, que precisam ser combinados e introduzidos dentro de um computador, para que possam formar uma única imagem que seja realmente fidedigna ao buraco negro em si. Isso apresentou um desafio computacional sem precedentes. O total de dados coletados é tão grande que ele precisa ser enviado a uma central local, o observatório do MIT, na forma de meia tonelada de discos rígidos. Desenvolver algoritmos sofisticados é uma etapa crucial para transformar os dados do ETH em imagens. Esses dependem não apenas de combinar os dados, mas também filtrar os ruídos causados por diversas questões, como é o caso da umidade atmosférica, que distorcem as ondas de rádio, e sincronizar precisamente os sinais distantes capturados.
Enfim, quem seria capaz de solucionar um problema desses que é tão grande, que é transformar os dados complexos de um buraco negro em imagem? Vamos falar de uma das pessoas que foi uma das principais responsáveis pelo sucesso desse projeto. A cientista da computação Kate Bowman trabalhava em seu projeto de pós-graduação no MIT, liderando uma equipe responsável por criar o algoritmo que os levaria à primeira imagem real de um buraco negro. Talvez você esteja pensando nas diversas fotos e vídeos que você já viu de buracos negros na internet ou em filmes, como é o caso do Interstellar. Só que essas imagens possuem algo em comum. Todas elas foram sintetizadas por computadores. Nenhuma delas advém de uma imagem real de um buraco negro. Todos esses exemplos são representações artísticas do que parece ser um buraco negro. Não havia até então uma representação real do mesmo. Em uma palestra de 2016, Kate Bowman descreve que um time internacional de cientistas estava trabalhando junto para que nos próximos anos fosse possível criar uma imagem real de um buraco negro. Esse projeto consiste nos 8 radiotelescópios, que emulam um radiotelescópio do tamanho do planeta Terra, e seu algoritmo que vai juntar os pedaços que formam a imagem final. Se fosse possível dar um zoom pela Via Láctea, você veria a uma distância de 26 mil anos-luz um conjunto de estrelas que são observadas há pelo menos 16 anos. No entanto, o mais espetacular dessa figura é o que você não vê. São estrelas orbitando um objeto invisível. Analisando essas cenas, os astrônomos concluíram que a única coisa pequena o bastante e pesada o suficiente para causar esses efeitos é um buraco negro supermassivo. É um objeto tão denso que suga tudo que se aproxima dele, inclusive a luz. Vamos supor que sejamos uma pequenininha poeira cósmica, que pudéssemos visualizar esse buraco negro com olhos capazes de enxergar os mais diferentes comprimentos de onda. Nós veríamos esse anel de luz formado por plasma quente retorcido pela gravidade. Esse buraco negro produz uma sombra próxima ao seu material brilhante, gerando uma esfera escura. Como visualizar essa imagem? Segundo Kate, se pudéssemos criar um telescópio do tamanho do planeta Terra, ele pareceria muito com uma bola de dance music, em que cada quadradinho coleta informação luminosa, por exemplo, do buraco negro em questão. Isso daria certo. Só que no mundo real temos apenas 8 radiotelescópios, que combinados produzem uma bola que possui uma imensa quantidade de buracos. Teríamos uma bola gigantesca que captura informação luminosa em apenas 8 espelhinhos. Como é possível perceber, isso é pouquíssima informação para inferir a imagem de um buraco negro real. Bom, como o planeta rotaciona ao redor de seu eixo, ainda é possível obter mais algumas amostras, só que continua sendo insuficiente. O trabalho de Kate, então, é produzir um algoritmo capaz de preencher os buracos e, assim, completar o restante desse quebra-cabeça, que é a imagem final de um buraco negro. E aí mora um dos principais problemas. Existem diversas formas em que você pode completar essa imagem, só que algumas escolhas são melhores que outras. Cabe a Kate escrever um algoritmo que escolha as melhores imagens, que melhor preenchem os buracos dessa imagem do buraco negro. Em outras palavras, é como se Kate criasse uma espécie de retrato falado do buraco negro. Assim como o artista deve desenhar uma imagem completa baseado em poucas descrições da estrutura facial, o algoritmo dela deve inferir uma imagem completa do buraco negro usando poucas amostras. Mas como escolher a melhor imagem que descreve um buraco negro? Para isso, Kate seleciona as possíveis imagens e faz um ranqueamento delas. Se a imagem representa de maneira mais fidedigna um buraco negro, então essa imagem deve ficar numa melhor posição. Nesse caso, basta você ver se a imagem é parecida com uma representação computacional de um buraco negro, não é? Mais ou menos. Isso pode trazer problemas por enviesar os resultados. Se você espera ver algo, então é isso que você vai ver.
ainda que não corresponda ao que está representado na realidade. E se Einstein estivesse errado e a aparência do buraco negro é totalmente diferente do que imaginamos? Temos que deixar em aberto o benefício da dúvida. Assim, Kate Bowman criou um algoritmo capaz de montar um quebra-cabeça usando dados sintéticos. A ideia é estimular a criação de um algoritmo que aprenda a encaixar essas peças mesmo faltando informação. Esse software foi treinado continuamente com diversos tipos de dados, desde selfies de celular, imagens de outros corpos astronômicos e os dados sintéticos aos quais eu me referi. Dessa forma, Kate e sua equipe aprenderam quais são os atributos e os algoritmos mais adequados a recuperarem a estrutura geral de um quebra-cabeça e assim também do buraco negro. O resultado foi que o buraco negro possui uma estrutura similar a um anel, como havia sido vislumbrado por Albert Einstein em torno de 100 anos atrás. Vincent Fish, um dos pesquisadores do MIT que trabalhou nesse projeto, disse que um dos insights de Kate foi pensarmos em imagens naturais. Imagine uma foto da câmera do seu celular. Elas possuem determinadas propriedades. Se você sabe que um determinado pixel aparece, você tem uma boa ideia para acertar qual o próximo pixel que vem a seguir. Existem regiões mais suaves e áreas com fronteiras bem definidas. Imagens astronômicas compartilham essas propriedades, sobretudo matematicamente. Kate liderou um esforço de testes para garantir que a imagem do EHT não fosse afetada por qualquer tipo de problema técnico. Em um determinado momento, isso envolvia a colaboração de diversas equipes que analisavam os dados independentemente até que estivessem absolutamente confiantes sobre seus achados. Somos um caldeirão de astrônomos, físicos, matemáticos e engenheiros. E isso foi o que tornou possível obter um progresso que antes era considerado impossível, disse Kate Bowman. Ela começa esse ano como professora assistente do Caltech. Tá certo? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima. Falou!